E o desmanche no Cruzeiro já começou, com direito à possibilidade real de Alexandre Matos reassumir o departamento de futebol da Raposa para o ano que vem. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te contar essa história, vou explicar sobre o desmanche pelo qual vai passar o Cruzeiro, além de te atualizar sobre o Rafael Veiga, o porquê que ele não foi para o Grêmio. Quero te contar sobre Borja e a chance dele ir para o Paraguai. E para fechar, Hernan Barcos está à procura de clube no futebol brasileiro e foi oferecido recentemente para o Vasco da Gama. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem legal ter você aqui em mais um vídeo do meu canal e sem nenhuma enrolação, quero ir direto ao primeiro assunto. Hernan Barcos quer jogar de novo no futebol brasileiro. Seu contrato com o Atlético Nacional da Colômbia termina agora no dia 31 de dezembro e ele já autorizou um empresário a procurar clubes interessados no futebol brasileiro. No início dessa semana, o Barcos foi oferecido ao Alexandre Campelo, presidente do Vasco. E a pedida é de $70 mil ou R$284 mil. Seria um salário bem inferior, por exemplo, ao da passagem dele pelo Cruzeiro, um ano e meio atrás, quando ele ganhava R$400 mil por mês. O Barcos tem 35 anos de idade e fez uma temporada de razoável para boa no Atlético Nacional em 2019, com direito a 48 jogos e 15 gols marcados. Esses 15 gols, inclusive, foram superiores à marca da temporada anterior, de 2018, quando ele fez 14 gols, sendo 11 pela LDU e 3 pelo Cruzeiro. Quero falar agora para você sobre Rafael Veiga. Cheguei a gravar um vídeo contando sobre a possibilidade real de o Rafael Veiga se mudar para o Grêmio. O Grêmio havia oferecido para o Palmeiras $4 milhões ou R$16,8 mil na oportunidade para ficar com o jogador em definitivo. O Palmeiras havia concordado, inclusive, com o pagamento dessa grana em 30 longas parcelas. O acordo estava selado, o Mano Menezes havia concordado, o Alexandre Matos havia tocado toda a negociação, só faltava o fim da temporada para que o negócio fosse oficializado. O grande problema é que tanto Matos quanto o Mano foram demitidos do Palmeiras e o Verdão decidiu mudar o discurso, mudar o teor da conversa. O Grêmio procurou o Palmeiras para oficializar o negócio, mas a nova diretoria alviverde pediu mais do que os $4 milhões. Queria algo na casa dos $5 milhões. O Grêmio não gostou da mudança de discurso, da mudança de postura, até porque já havia um acerto com o antigo diretor do Palmeiras, o Alexandre Matos, e aí, diante do desacerto financeiro, o Grêmio recuou e desistiu da contratação do Rafael Veiga. Se não houver avanço em nenhuma negociação e o Palmeiras voltar atrás, concordando em bater o martelo por $4 milhões, aí sim a negociação do Rafael Veiga pode ser retomada, mas hoje eu diria que essa possibilidade é bem pequena. O Rafael Veiga tem 24 anos de idade e na atual temporada fez 30 jogos e só 5 gols com a camisa do Palmeiras, muito menos do que ele fez na temporada anterior pelo Atlético Paranaense. Já que falei de um palmeirense, vou aproveitar para falar de outro. Miguel Ángel Borja, colombiano, que vai custar aos cofres do Palmeiras $14 milhões. Está completamente fora dos planos da diretoria e da comissão técnica do Palmeiras para a próxima temporada e o Verdão está desesperado em busca de clubes interessados. Pintou a primeira proposta, mas dá para dizer que essa proposta é bem inferior ao que o Palmeiras imagina. O Olímpia do Paraguai, que inclusive está no grupo do Santos, na Libertadores do ano que vem, já ofereceu ao presidente Maurício Gagliotti a possibilidade de um empréstimo até o fim da temporada que vem, com direitos econômicos fixados por um valor que eu considerei bem baixo, $4 milhões. Só a título de comparação, o Palmeiras desembolsou com Borja $14 milhões. Aí você vai lembrar que o Olímpia quer comprar apenas 50% dos direitos econômicos, ou seja, metade daquilo que o Palmeiras desembolsou. Ainda assim, metade dos $14 milhões que o Palmeiras gastou equivaleriam a $7 milhões, teria aí um prejuízo de $3 milhões e o Palmeiras só veria a possibilidade da venda em definitivo do colombiano para o time paraguaio no fim do ano que vem, caso ele fosse bem por lá. Pouco antes de gravar esse vídeo, conversei com um dirigente do Palmeiras que revelou que o Olímpia ainda nem tem a capacidade financeira de assumir 100% dos salários do Borja durante esse um ano de empréstimo. Ou seja, o Verdão precisaria ajudar com cerca de 15% dos vencimentos do colombiano. Não há, para piorar a situação, outra proposta pelo Borja, jogador que já foi especulado pela Major League Soccer, campeonato dos Estados Unidos, e também por times chineses nas últimas janelas, mas até esse momento nenhum outro clube além do Olímpia interessado no centroavante artilheiro da Libertadores do ano passado.
E para fechar o vídeo, eu preciso te atualizar sobre as mudanças radicais pelas quais o Cruzeiro está passando. Há uma pressão muito forte em cima do presidente Wagner Pires de Sá para que ele e seus 2 vice-presidentes renunciem. Parece ser uma questão de tempo para que isso aconteça, até porque a administração do Wagner Pires de Sá foi medonha, foi catastrófica. Já inclusive se montou um comitê de gestão que terá como um dos participantes o Pedro Lourenço, dono dos supermercados BH, ele é mais conhecido como Pedrinho. E é esse o cara que deve tocar o futebol do Cruzeiro para a próxima temporada. E o Pedrinho já deu entrevistas em Minas Gerais dizendo como imagina o Cruzeiro para a próxima temporada. Um dos pedidos dele, um dos desejos do Pedro Lourenço é a volta de Alexandre Matos para comandar o departamento de futebol. E essa situação parece bem próxima de acontecer, até porque o Alexandre Matos não tem outras propostas, além dessa especulação no Cruzeiro, e tem uma identificação muito grande com o próprio clube e com a cidade. A sua filha, por exemplo, mora em Belo Horizonte e seria uma oportunidade dele voltar a trabalhar num clube onde ele foi super campeão e de estar um pouco mais próximo da filha. Além do interesse no Matos, o Pedro Lourenço também prometeu outras mudanças radicais no Cruzeiro versão 2020. Por exemplo, 50% de redução com custos de funcionários no Cruzeiro. E quando eu falo em funcionários, não estou falando a respeito de jogadores, e sim funcionários contratados nos últimos anos por gestões muito mais preocupadas em ajudar pessoas próximas do que com a instituição Cruzeiro. O Pedro Lourenço ainda defende a criação de um fundo de credores e a redução drástica na folha salarial. De acordo com ele, o Cruzeiro precisa diminuir em 11 milhões de reais a sua folha de pagamento, aí sim para os jogadores. O Cruzeiro gasta em 2019 15 milhões de reais por mês com os atletas. Se ele reduzir em 11, ele está falando em ter uma folha salarial para a próxima temporada de apenas 4 milhões de reais. E aí a consequência óbvia é se livrar de todos os medalhões. Pedro soltou uma frase bem forte, a frase diz o seguinte: esses medalhões têm que sair todos, eles têm que entender que o clube quebrou, que não tem dinheiro e que não vão receber se ficarem aqui, tem que arrumar outro clube para jogar. Postura extremamente firme de um cara que entende a realidade financeira do Cruzeiro. Tenho gravado vários vídeos contando sobre a possibilidade real de o Cruzeiro quebrar, e o próximo dirigente a assumir o Cruzeiro vai exatamente nessa linha. Ele falou inclusive sobre o Fábio, que é ídolo do clube, mas se quiser ficar vai ter que se adequar a uma realidade completamente diferente, ou seja, terá que aceitar uma drástica redução dos salários. E quando ele fala em medalhões, logo me vem à cabeça os caras mais bem pagos desse atual elenco do Cruzeiro. O Fred, por exemplo, ganha 1 milhão e 200 mil reais por mês. Pedro Rocha, que já foi embora, ganhava 1 milhão de reais por mês. Rodriguinho ganha na casa dos 900 mil, o Thiago Neves ganha 750 mil, o Henrique e o Robinho ganham 600 mil reais por mês. Tem também o Dodô, 650 mil reais por mês. Na lateral direito, o Edilson, 500 mil reais mensais. Todos esses caras não podem ficar diante dessa redução de 11 milhões de reais que o Cruzeiro vai precisar passar em sua folha salarial por mês. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se. Aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, e use o espaço para comentários para deixar crítica, sugestão, opinião, sua pergunta. Tudo isso é muito bem-vindo. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!